Shabbat Shalom. Estamos no dia 41, queridos, da contagem do Homer. Ainda estamos falando aqui sobre o espírito de conhecimento. E o Senhor hoje, o Espírito do Senhor quer trazer um conhecimento poderoso para nós. O tema de hoje vai ser: onde a palavra cai, determina o fruto que ela gera. Nós vamos ler um versículo muito conhecido de todos nós, Mateus 13, 3, 9. Então, lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Queridos, nós conhecemos bem essa parábola, né? Yeshua nos revela princípios do reino, né? Que só podem ser compreendidos por corações que estão despertos, né? E essa palavra, ela vai falar da semente, não só natural, mas uma palavra profética eterna aqui, onde Deus está lançando as sementes nos terrenos dos nossos corações. Então, Deus está sempre liberando sementes, sempre. Palavras, promessas, revelações e direções. Ele não cessa de semear. Mas nós precisamos discernir o que estamos fazendo com o que nós estamos recebendo. E o semeador, ele não seleciona o solo antes de semear. Ele sai semeando, né, com generosidade. Mas o fruto vai depender do tipo de solo que nós somos. Então, a primeira chave que a gente vai ver hoje são 4 tipos de solo, 4 respostas espirituais. Por quê? Cada solo vai representar uma condição espiritual do nosso coração. A primeira fala da beira do caminho, né? Que são o quê? Os corações distraídos. A palavra chega, mas não encontra profundidade, não encontra nem atenção, né? São corações distraídos, ocupados com o natural, onde o inimigo rouba antes mesmo que a semente germine. Então, nesse tempo que nós estamos, um tempo de ativação espiritual, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele tem trabalhado para quê? Para nos manter distraídos, para roubar a palavra que está sendo liberada. O segundo solo é o solo pedregoso, né? Que vai falar o quê? Da emoção sem raiz. Recebem a palavra com alegria, mas sem raiz desistem diante da prova. São corações que não foram tratados, continuam com feridas, com orgulho ou com incredulidade escondida, com religiosidade. Então, o fogo da tribulação vai revelar a profundidade da nossa fé. Se você desiste fácil, talvez ainda as suas raízes não estejam tão firmes, né? O outro vai falar, a outra semente caiu entre os espinhos. Que espinhos são esses? Divididos entre o reino e o mundo. São pessoas que ficam divididas entre o mundo e o reino. A palavra até cresce, mas ela é sufocada pelas preocupações, pelas seduções do mundo, e esses corações não renunciaram totalmente, e ainda estão alimentando desejos carnais, vaidades, orgulho, pecados ocultos. Então, o que você não arranca vai crescer junto. E no tempo certo, essa semente vai sufocar o que Deus plantou. Então, nós estamos num tempo de uma poda espiritual. E quem arranca somos nós. Não espere Deus fazer aquilo que você tem que fazer. E a boa terra são os corações rendidos, preparados, férteis, recebem, guardam e frutificam em diferentes medidas, né? 30, 60, 100 por um. São os corações que não apenas ouvem, mas obedecem, perseveram e se deixam moldar. Isso é muito importante, nos deixarmos moldar. Então, o reino se manifesta naqueles que têm um coração fértil, que guardam a palavra como um tesouro e se movem baseado nela. E a segunda chave vai dizer que toda semente nasce buscando luz. João 8,12 fala assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que tremendo, queridos. No reino natural, a semente lançada na terra,
semente natural, ela passa por um processo oculto, né? Ela fica lá embaixo do solo e ela precisa romper o solo. Mas o que faz essa semente crescer? O que faz ela romper o solo é a luz. E existe até um nome chamado fototropismo, que é o nome desse fenômeno, pelo qual a planta se move em direção à luz para se desenvolver. E espiritualmente, nós também somos sementes, né, do reino, e só florescemos quando buscamos a verdadeira luz, que é Yeshua. Toda semente lançada por Deus em nós está programada para crescer em direção da presença dele. Tudo é para ele, por ele, tudo é para Yeshua. Nós temos que nos direcionar para ele. E a estagnação espiritual vai revelar uma ausência de luz, ou seja, distância da presença de Yeshua. A luz não apenas aquece ou ilumina, a luz ativa em nós códigos internos da semente. Existem promessas e potenciais dentro de você, querido, que só serão ativados quando você se mover em direção à luz, em direção a Yeshua. Ah, mas eu já conheço. Não é conhecer, é viver nele, é estar com ele, é ser um com ele. João 1:4 vai dizer, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. O versículo não diz apenas que Jesus tem a vida, tem vida, mas nele está a própria essência da vida. Ele não é uma fonte, querido, entre muitas. Ele é a própria fonte. Então, você não precisa de mais força, você precisa de mais exposição à luz. Quanto mais você caminha com Yeshua, mais a sua identidade vai florescer. Quando recebemos essa vida, recebemos também a luz que nos guia, corrige, revela com verdade, porque ele é a verdade. Então, nós não podemos andar na mentira, dizendo que conhecemos Yeshua, que estamos com ele, porque ele é a verdade. Então, a luz de Cristo não apenas brilha em nós, ele nos transforma em portadores de glória. E a terceira chave vai dizer, trevas impedem o crescimento. Assim como as sementes não germinam na escuridão, vidas espirituais não frutificam em ambientes de trevas. A falta de intimidade com a palavra, com o Espírito, com a verdade, bloqueia o florescer da identidade. Precisamos entender que o inimigo trabalha para nos manter ofuscados, distraídos ou feridos, pois ele sabe que se a luz te alcançar, você vai romper, e ele não quer que você rompa. Então, antes da luz, há um romper. A semente precisa romper o solo, que é a resistência, o orgulho, a dúvida. Então, nós precisamos romper esse solo para que nós possamos alcançar a superfície e alcançar a verdadeira luz. E muitos não estão crescendo porque não conseguem romper com velhos padrões. E nós precisamos nos render ao Espírito para romper com velhos padrões. Então, o processo de crescimento, ele envolve dor, queridos, ele envolve pressão, ele envolve uma escuridão passageira, mas quem persevera vê a luz e cresce em direção a ela. Então, a presença de Yeshua, ela expulsa as trevas emocionais, mentais e espirituais. Não há escuridão que resista ao poder da sua vida, ao poder dele. Não há. Deus plantou em nós, em cada um de nós, sementes eternas. No nosso desenho original, ele nos formou para sermos o quê, queridos? Generosos, cheios de fé, mansidão, alegria, paz. Essas virtudes são sementes divinas depositadas pelo Pai em cada um de nós. Para quê? Para que à medida que a gente vai amadurecendo, nós possamos revelar a imagem dele ao mundo. Essas são as sementes do Pai. Mas o que acontece? Muitas vezes, em vez de regarmos essas sementes com fé, com obediência, nós permitimos trocar sementes. Nós trocamos as sementes por sementes de amargura, feridas, né? As decepções lançam raízes em nosso interior. Nós permitimos isso, né? Então, nós começamos a quê? A justificar as nossas dores com argumentos humanos, transferindo responsabilidades nossas, culpando os outros, né, por nossas reações, e aos poucos nós vamos distorcendo o molde que Deus colocou dentro de nós, distorcendo, trocando as sementes. E qual o resultado disso? Nós abafamos o que o Pai plantou em nós, substituímos sementes de vidas
por fruto de resistência, incredulidade e defesa emocional. Nós substituímos as sementes de paz por preocupações, nós substituímos as sementes de fé por murmuração. E o que acontece? O Espírito do Senhor está nos chamando de volta, querido, de volta ao jardim da nossa origem, porque Ele quer restaurar o terreno do nosso coração, para que as sementes do céu voltem a crescer em nós. As sementes que o Pai depositou em cada um de nós, elas precisam florescer, e nós precisamos arrancar aquilo que não é dele. Precisamos nos humilhar diante de Deus e clamar por perdão. Nós precisamos pedir perdão por todas as vezes que nós permitimos que as sementes lançadas pelo inimigo encontrassem solo em nosso coração. Precisamos pedir perdão sobre isso. Palavras de rejeição, traumas, mentiras e acusações que muitas vezes refiguram a nossa estrutura interior, influenciam os nossos pensamentos e chegam, queridos, até mesmo a abalar o funcionamento do nosso corpo. Muitos adoecem por causa de palavras, porque deixam elas crescer. Não importa o que as pessoas fazem com a gente, o que importa é o que nós vamos fazer com aquela atitude, com aquela ação daquela pessoa. Então, quando nós acolhemos a semente errada, ela começa a alterar a nossa identidade. Você vai começar a ficar ferido, você vai começar a querer se vingar, vem a falta de perdão, e tudo isso precisa ser arrancado de nós. Nada disso combina com a verdadeira luz que é Yeshua. E hoje o Espírito do Senhor nos convida a voltar para o lugar da verdade, a remover o que não veio de Deus e permitir que Ele restaure com seu amor tudo o que foi contaminado pelas sementes de engano. Queridos, preste atenção, o inferno ele tem um arsenal de sementes, muitas sementes. Agora você precisa entender e você vai permitir qual a semente que vai ser regada em você, que vai ser lançada, vai ser sempre. Qual você vai permitir que vai crescer em você? As sementes do inferno ou aquelas sementes que já estão em você, desde o seu propósito original. Não deixe essas sementes ser abafadas, mas viva como um com Ele, porque nós somos um com Ele. Amém, queridos? Shabbat Shalom. Amanhã nós temos Contagem do Homer, né? Está acabando, estejam aqui comigo às 9h. O link vai estar lá no grupo Tempos e Estações. Shabbat Shalom.